Olá, estamos aqui unidos para mais uma live. Hoje, um dia muito especial, dia 15 de agosto. E eu, enorme estrela do Espaço Lena Luz, temos aí uma conversa muito valiosa para trazer à tona para o dia de hoje. Ah, ela já entrou, vou chamá-la agora. Vamos lá. Já estou chamando a Norma. Norma é minha mestra de Reiki também. Eu fiz duas formações. Oh, Norma, oi! Olha, tá ih, para fora a imagem. eu tô virada para o espaço. Tá, Peraí, vira para dentro. Estamos vendo um lápis. como é que eu faço? É Tem aqui? um. Isso, Ah, é. pronto, já estou te vendo. Ai, desculpe, Mas, eu tinha que ter visto isso antes, não é? não, tá Bom tudo bem. Nem dia, sempre a gente gente. Bom consegue dia, ver. Carla. Nem sempre a gente consegue ver mesmo, porque quando você abre a câmera, não dá para ver, né? Você tem que quando você abre o ao vivo, você tem que ver para que lado tá e muda. Tá tudo certo. Pois é, mas é só ensaiar, né? Mas eu gosto da improvisação, é isso que dá. Tudo bem, eu também, eu também, eu também. Então, tá tudo Oi, bem aí? Marcelo. Sim, Marcelo já temos está aí conosco. E Marcelo, tem Marli, Marli Marli Bertioi. Oh, Bichol. É também. minha grande amiga daqui do Sul também Ah, reikiana, que bom. faz parte também do Luzes da Praça, do grupo voluntário que a gente participa do Luzes da Praça também. Que Amiga bom. terapeuta, também é terapeuta. Estamos juntas Pois é, nessa jornada, Marlizinha. Então, vamos isso. começar? Vamos, vamos Tá, embora. pode Hoje, falar. como você falou, é um dia bastante importante, né? Não falei o que que é, conta pra gente. Hoje é Dia Internacional do Reiki, né? E conta pra gente por que essa data foi escolhida para Dia Internacional do Reiki. Sim. Hoje é dia 15 de agosto, é o dia alusivo ao Dia, né, Internacional do Reiki, porque foi a data de nascimento de Mikao Usui, que é o grande fundador do Reiki, né? A pessoa aí É, responsável por trazer à luz o Reiki para todos. Ele nasceu em 1865 e foi em 1922 que a gente começou a ter aí maiores registros, se é assim que a gente pode dizer, da fundação de uma associação que ele abriu a partir de tudo que ele trouxe de conhecimento da técnica do Reiki. Então, é isso. isso. O Dia Internacional do Reiki é alusivo ao nascimento de Mikao Usui. É. Apesar de nós não termos tantos registros que possamos dizer reais sobre a vida, né, É, do Mikao Uzui. Nós vimos isso, né? Acaba que cada autor. A data de nascimento, não. A data de nascimento, a gente não encontra divergência, né? Mas, assim, fatos da vida dele, nós comumente encontramos divergências de um autor para outro. Bom, é. mas vamos lá. Nos conte aí sobre Mikao Uzui. Ah, Mikao Usui. Mikao Usui, japonês, né? A gente já identifica logo com esse nome, nascido no Japão. E aí a gente tem autores, como a gente falou agora, né, que trazem histórias um pouco diferentes. Então, um autor, ele apresenta que Mikao Usui, ele tinha algumas funções, né? Ele trabalhava como funcionário de prisões, fez serviços sociais, foi funcionário público e militou por algum tempo como missionário de um grupo xitoísta. E ele acompanhava um barão chamado Shinpei Goto. Ele foi fiel a esse barão por muitos anos até a sua morte. E aí, depois da morte desse barão, então ele resolve então buscar se interiorizar
para refletir e compreender algumas coisas sobre a vida dele. Essa é uma vertente, é o que um autor apresenta, mas nós temos um outro autor que traz um conteúdo um pouco mais ampliado, com mais histórias, que a gente por vezes menciona como lendas, porque ele diz que Mikao Usui era um professor de uma universidade cristã em Kyoto, no Japão, e ele foi então questionado por um aluno com relação ao método de cura. E ele menciona, então, Jesus com os seus métodos de cura. Mas Mikao Usui não tinha resposta para essa pergunta. Então, muito instigado por não ter tido resposta para o seu aluno, ele resolve, então, sair, né, da universidade e buscar em biografias, em estudos, resposta. E aí é quando ele vai para os Estados Unidos, estuda na Universidade de Chicago, se forma em teologia. Então, ele busca estudar e compreender, ainda fazendo referência aos métodos de cura de Jesus. E, além disso, ele estuda também umas línguas mais arcaicas. E, dentre elas, ele estuda o chinês e o sânscrito. E é o que permite ele ampliar um pouco mais o conhecimento dele e se aprofundar em determinados estudos. E aí, então, ele retorna para o Japão, buscando mais conhecimento e pesquisas sobre esses métodos de cura com imposição de mãos. E então ele percebe que tem registros também históricos de Buda, de Siddhartha Gautama, né, de Sakyamuni. Depois que ele atinge a iluminação, ele passa então a ser chamado Sakyamuni. Também fazendo referência a técnicas de imposição de mão para cura, para cuidados, né, das pessoas. A gente usa o termo cura com muito cuidado aqui, é bom a gente ressaltar que não é o curar de eu vou lá, faço aquela técnica de imposição das mãos e a pessoa sai, pronto, ótimo, vamos seguir a vida. Não, é promover o cuidado para que aquilo se equilibre, então ela se sinta recuperada ou em fase, né, de observação e cuidado, certo? Carla, Fala. eu, durante muito tempo, incorri num engano ou incorri num erro, né? Eu dizia para os meus alunos, porque doutor Mikao Usui, e eu dizia para os meus alunos que o doutor Mikao Usui era médico. E pesquisando junto com você, para fazermos essa live agora, né? Falando sobre Mikao Usui, eu vi que ele não é médico, que ele não foi médico, que ele não foi médico, né? E aí, então, por que esse título doutor Mikao Usui? Eu acredito que seja por ele ter sido doutor em teosofia. Ele ter se formado doutor em teosofia. Apesar de que tem uma terceira fonte, tem um terceiro livro e um terceiro autor que diz que foi um dos mestres de Reiki já da atualidade, que é vivo ainda, mora nos Estados Unidos. Ele foi pesquisar nessas universidades, tanto nessa universidade do Japão, que é mencionado, que é a universidade que, eu esqueci o nome, a Universidade Doshisha University. Então ele foi nessa Doshisha University e foi na Universidade de Chicago e não encontrou registros de que Mikao Usui tenha de fato lecionado, tampouco estudado nessa Universidade de Chicago. Mas é o que é dito dentro dos outros autores, é o que é apresentado e o que a gente estuda e apresenta para as outras pessoas também, né? E me ocorre até que alguém, de repente por admiração, não sei, um dia disse doutor Mikao Usui. E aí ficou. Né? E aí ficou. Pode ter sido também. Pode. Porque, não é? Muitas pessoas encontram até hoje, né, alívio para os seus problemas. E aí, porque me curou? O doutor Mikao Usui me curou. E de repente esse título doutor chegou até nós, né? Mas nós vimos que os autores divergem uns dos outros, não é?
A única coisa que nós não encontramos divergência foi quanto à data de nascimento. De nascimento e também, que é uma fase seguinte, que a gente ainda vai chegar, que é quando ele vai se retirar no Monte Kurama. E aí ele passa os Isso. 21 dias jejuando e meditando, né? E ali, esse retiro é comum a todos. Todo mundo é muito congruente quando a gente fala dessa fase. Mas antes disso, quando ele volta ao Japão, e aí ele procura, então, escrituras budistas, sobre essa técnica de imposição de mãos, que é também muito atribuída a Sakyamuni, ao Buda, diz que ele decide então ir para. Já que ele já estava estudando sobre o budismo, ele decide então ir ao Tibete. E aí no Tibete, por ele dominar o sânscrito, então ele viaja buscando outros sutras, outras teorias, e ali finalmente, numa das suas pesquisas, é dito que ele encontra num antigo manuscrito de um dos discípulos de Sakyamuni 4 símbolos sagrados de fórmula usada por Buda, que eram atribuídas a Buda, para tratar e recuperar da saúde das pessoas. Então, pela primeira vez, ele encontra, de fato, símbolos que trazem esse significado, que trazem essa história. Então, ela naquele momento, era uma fórmula que ele não sabia como usar, como ativar para utilizar. Mas ele já tinha o conhecimento, vamos dizer aí, o conhecimento teórico, né? E uma coisa que eu achei bastante interessante é que ele encontrou esses símbolos num manuscrito de um aluno anônimo do Buda. Então, realmente, a gente não sabe nem quem foi o aluno, então não se tem nem acesso ao manuscrito. Não é isso? Não, também não. Mas assim como a gente ouve, né, um pouco da história de Mikao Usui, Sakyamuni também não tem, Sakyamuni não fez registro teórico de todo o seu período de peregrinação. São discípulos que também documentaram toda a sua atuação, toda a sua história. E aí é o que se segue até hoje. Os próprios sutras atribuídos à história do budismo são livros escritos por discípulos. Nenhum deles foi propriamente dito escrito por Sakyamuni. O próprio Pitágoras, né? Todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou numeróloga, você também, né? Nós somos numerólogas. O próprio Pitágoras não se tem registro escrito, porque quando o Jâmblico, que foi a primeira pessoa, né, que fez uma biografia do Pitágoras viveu no século V AC e o Jâmblico escreveu essa biografia no século III. Ou seja, muita coisa deve ter se perdido. Muita coisa se perde. Né? O risco é muito grande. Hoje em dia, claro que não se perde, porque hoje em dia eu estou em Saquarema, você está em Canela? A gente consegue manter o registro, né? A internet está aí para isso também, para trazer esses registros. E quantas oportunidades que a gente tem de escrever, de manter documentado, né, as histórias. Realmente é diferente. Mas há um tempo atrás não era assim, né? Era muito mais difícil. Quem está sempre nos visitando no Lê na Luz, sabe que nós temos lá também muita coisa sobre cultura cigana. E muita coisa sobre cultura cigana também não se tem registro, porque é uma língua ágrafa. Então, nenhum cigano escreveu, é coisa passada. Então, nós temos muita cultura, muitas informações que são informações sem registro escrito, da mesma forma Mikao Usui, né? E é interessante isso, porque assim como os ciganos, né? Aí a gente traz um pouco também da história dos ciganos que a gente estava falando aqui, das famílias, né? Que eram conhecimentos muito restritos ali dentro das famílias. E isso também acontece muito com a cultura oriental, especialmente aí nosso foco são os japoneses. E a gente tem um registro no memorial Mikao Usui que menciona isso, que fala que vai além do núcleo familiar. Lê pra gente, Norma, você tá com ele aí, não tá? Tô sim. Aspas, que fala. É uma frase que dizem, né? Ela é atribuída a Mikao Usui. Ele diz, é muito melhor
dar esse poder largamente para um número grande de pessoas no mundo e desfrutá-lo entre elas, do que mantê-lo exclusivamente entre os membros da própria família. Então, ele era, além de tudo, muito solidário, né? É. Ele quis tornar o reiki uma técnica popular. Sim. Ele quis ensinar a todo mundo, né? E no início nós sabemos que nem em níveis ele dividiu. Não. Né? Nem nas posições como a gente hoje trabalha. Foi a partir do Shujiro Hayashi, que foi o segundo médico. Isso. Ele sim era médico. Sim, ele era médico. É. Né? O Hayashi. Isso. Ele era médico. E foi ele quem definiu as posições. Porque para o doutor Mikao Uzui, para o doutor, eu tenho que parar com essa mania de titular o doutor. Né? Ele for doutor eu aprendi assim, então é muito difícil tirar esse título dele. Mas devagar eu vou tirar. Bom, mas ele impunha as mãos e pronto. Né? Ele não tinha essas posições definidas que nós temos agora, mas tudo ao longo do tempo vai evoluindo, digamos assim, né? Então, você, por exemplo, eu fui tua professora de Reiki, né? E você hoje é mestre. Será que você ensina exatamente como eu? Não. Não, acho que não. Exatamente não. Porque tem o meu jeitinho também, né? Tem o seu jeitinho. Eu ensino exatamente como a minha mestra? Não. Eu tenho o meu jeitinho. O Marcelo, que está aí nos vendo, ele também é mestre de Reiki. Ele ensina exatamente como eu, como você? Não. Eu costumo dizer, né? Vocês me ouviram provavelmente dizer isso no curso do mestrado, que uma mãe ensina os filhos a cozinharem. E, no fim das contas, cada um tem um tempero. Né? Então, cada um de nós tem o seu tempero. Então, eu acredito que até o Reiki chegar a nós, quantos temperos foram adicionados? Né? Pois é. Tem até uma autora que fala isso, né? Com relação aos símbolos do Reiki. Que ela diz que podem ter passado, sim, também, né, por mudanças e tal, mas o mais importante aí é a intenção. É aquela intenção que você traz para o momento que você está ali diante do seu consulente, diante da pessoa, do ser, porque pode ser um animal também, né? Não precisa ser uma pessoa. Inclusive você vê que os yantras, né, que são os símbolos, eu acho que eu vou mais ou menos repetir o que você falou. Nós vemos, essa autora que você se referiu, ela traça alguns símbolos de diversas formas, para dizer que tanto faz você traçar assim ou traçar assim. Né? Isso aí foi tempero que foi sendo adquirido, que foi sendo adicionado. Isso é muito curioso. Sobre essa especificidade sobre essa diferença, aí no Rio, né? Eu fiz o mestrado aqui com você, aí no Rio, e aí um dos símbolos a gente aprende de um jeito. Quando eu cheguei aqui no Sul, eu fiz novamente o mestrado. E um deles é de outro jeito ensinado aqui. É muito interessante. E essa autora, ela mostra, nesses símbolos que ela fez os estudos, ela mostra de um jeito que é apresentado, de outro. Então, você vê, a gente está no Brasil. A maioria das pessoas, a maioria, não vou dizer todos, né? Mas teve a mesma linhagem, né? A mesma ordem de mestres, mas são símbolos diferentes, ensinados de formas diferentes. Isso. Né? É muito interessante, né? Até porque os símbolos são em kanji, não é? Kanji, a linguagem japonesa. Então, é até difícil para nós ocidentais traçarmos exatamente. Não é? Porque é uma linguagem, digamos assim, totalmente, uma grafia totalmente diferente do nosso alfabeto. Então, eles fazem um tracinho para lá, um tracinho para cá, é uma palavra.
Às É. vezes é uma expressão, né? Quando a gente estuda o significado dos símbolos do Reiki, nós vemos que é uma expressão, alguns traços são uma expressão. Então, é o que eu costumo dizer para os meus alunos, eu costumo repetir essa autora que você falou. Eu costumo dizer, olha, o que vale é a intenção. É a intenção. Eu também falo muito isso. Que a Porque intenção no reiki é o que faz o reiki, vai né? que um traço é inclinado a 45 graus, você inclina a 60. Será que mudou o significado? Hum, Não sei, nós não não sei. sabemos, Na né? verdade, eu não sei, porque a gente não sabe japonês, mas o nosso significado, a intenção daquilo que a gente traz dentro do reiki é muito maior, né? Pois é, né? E aí, imagina, a gente vai ter que estudar japonês para ser reikiano? Não tem Não, condição, não né? precisa, não precisa. Inclusive, no memorial tem uma citação que eu gosto muito, que fala sobre isso, sobre essa simplicidade. Quer ver, nesse documento que a gente citou aí da família, que ele fala das famílias, tem uma parte que eu achei muito bonito, que ele fala sobre isso, que ele fala dessa simplicidade. Tá aqui, ó. Por esse processo, ele tornou seu propósito. Não, tem uma aspas antes atribuindo a ele, né? Dizendo: este é É. seguramente o processo desconhecido para trazer a boa sorte e também levar à humanidade um milagroso bálsamo para todos os tipos de problemas. Por esse processo, ele tornou seu propósito de ensinar claro e acurado. Além disso, tentou tornar sua orientação tão fácil e simples quanto possível, de maneira que nada fosse difícil de ser entendido. Ó, É tá vendo? exatamente isso, né? Justamente porque ele não queria deter conhecimento, né? Ele queria difundir, já que ele teve a graça, digamos assim, eu não sei exatamente o que ele pensou, mas de compreender aqueles símbolos, ele queria passar esses símbolos e essa compreensão para todo mundo, Sim, né? sim. E aí, Ele, voltando, inclusive, quando ele foi para o Monte Curana, é Curana que se diz? Kurama, Acho que sim. Kurama. Kurama, isso. Ele meditou por 21 dias, Isso, pedindo ao vai. Criador que lhe desse o entendimento sobre os símbolos. Ele encontrou os símbolos, tá bom, mas e agora? Eu faço o que com isso? Pode ser. Como é que funciona esse negócio? Né? Eu faço o quê? Como é que funciona? Então ele ficou aquele tempo todo pedindo que desse o entendimento sobre os símbolos, né? Que ele soubesse o que queria fazer com aquilo. É. Porque deve ter sido bem complicado, né, para ele. E aí, o que eu acho assim, genial, e que quando esse autor ele descreve esse processo, ele fala que ele sentiu a consciência profunda e comunicação com seu eu mental, e aí então ele percebe, ele tem a percepção de como de fato utilizar esses símbolos. Isso. E aí ele diz que no seu interior ele percebeu o significado desses símbolos sagrados e por aquela comunicação que ele estava recebendo depois de tanto tempo nesse processo de meditação e busca, foi lhe dada a compreensão dos significados dos símbolos e sua utilização. Então a gente entende que ali ele recebeu a iniciação, que é um processo tão prezado, né, que a gente sempre É. fala, e qualquer pessoa pode se tornar reiki, não tem restrição alguma. Até um analfabeto, inclusive um analfabeto, porque ele não precisa saber ler para compreender. Ele basta que ele tenha um poder de escuta. Então ele vai compreender, vai ser iniciado por um mestre já iniciado. Então ele pode iniciar outras pessoas, participar e aplicar o reiki em outras pessoas também. Então, dito que nesse momento de Mikao Uzui, ele teve, então, essa iniciação, e a partir daí ele passa, então, a conhecer como utilizar e ativar o poder desses símbolos. E aí torna, então, eficiente o método, né, da terapia Reiki. A própria iniciação, eu procuro seguir a maneira como eu aprendi, Eu também. né? Pois é. Mas eu tenho amigos mestres que mudam uma coisa e outra.
É mesmo. Eu prefiro não mudar, principalmente as coisas, não só, eu ia dizer principalmente as coisas que passam por uma iniciação, mas não só as coisas que passam por uma iniciação. Eu procuro manter aquilo que eu aprendo, Uhum. para não mudar, né, a maneira do criador ou do descobridor, ou seja lá o nome que se dá. Mas eu tenho amigas, mestres de Uhum. Reiki, que dizem, não, tal coisa eu não faço na iniciação, eu faço tal coisa. E todas as pessoas são iniciadas e todas se tornam reikianas, E aí volta, né? então, o termo intenção, né? A intenção, ela traz a veracidade, ela traz aí o poder, né? Eu acho a palavra poder um pouco séria, mas ela traz o poder da efetividade, né, do reiki. Isso. Porque, na verdade, o reiki, a palavra reiki é energia vital universal. Então, é uma energia universal. E está dentro de cada um de nós. A gente que precisa saber realmente ativá-la para ela acontecer, né? Isso, isso. E aí, até Pois falando é. um pouquinho das vantagens e benefícios do reiki, que eu acho genial. Eu sei que hoje a gente está aqui com um olhar para Mikao Uzui, mas vale falar, né, um pouco sobre isso. O quanto a gente traz os benefícios do reiki de uma forma muito genuína, né? Porque a gente diz que ele é disponível, como eu já falei, né? Disponível para todas as pessoas. Ele é simples e prático, que a gente viu lá no trecho do memorial Uzui que é citado. Ele é atemporal e universal. Ele equilibra e desbloqueia, então ele tem um pouco dessa função de trazer esse equilíbrio para todas as pessoas, né? E não tem conotação religiosa. Esse é um ponto que eu acho que vale muito a gente citar, porque muitas vezes por a gente ter falado também, né, dos estudos, dele ter tido esse questionamento referente a técnicas de imposição de mãos usadas por Jesus, também com registros históricos a partir de Sakyamuni, mas não tem conotação religiosa alguma. E você falando em conotação religiosa, uma coisa que eu acho muito importante a gente aqui ressaltar é a importância da troca, porque é Sim. muito comum alunos, não é, pessoas que estão se iniciando no Reiki, você deve ter pessoas assim também, que são espíritas ou que são messiânicas, que trabalham de alguma forma com cura, entre parênteses, entre aspas, essa palavra cura, né? Vamos chamar de equilíbrio, de autoequilíbrio e tal. Através das mãos, é muito comum essas pessoas acharem que reiki não pode ser cobrado. E as pessoas dizem, não, eu não posso cobrar pelo reiki, é uma caridade. Não é. Não, não. Né? O reiki não está vinculado a nenhuma religião, é uma técnica que se aprende, que se paga para aprender, e é muito importante a troca. Nós temos até uma historinha, né? Conta aí para o pessoal aquela historinha do Mikao Uzui, porque ele chegou à conclusão da importância da troca. É muito interessante isso. Antes disso, eu vou só seguir a história para a gente chegar nela e aí continuar, tá? Então, Ok. ele passa por esse processo de iniciação, né? A iniciação que ele passa lá no Monte Kurama, e aí ele desce desse monte. E aí tem uns fatos que eu acho que são muito interessantes da gente trazer e apresentar, que são os chamados fatos extraordinários, que são Sim. que assim é como se comprovassem tudo aquilo que ele viveu que culminou, né, durante esses 21 dias. Então, diz que primeiro que ele não sentia mais os esforços dele ter vivido aqueles 21 dias em retiro e em jejum. Então, ele se levantou com muita disposição, com muita garra, muita vontade e desceu do monte. Então, a gente diz que isso é um grande fato, um primeiro, se é que a gente pode dizer como um primeiro, mas um primeiro fato extraordinário,
após esse momento de grande consciência, né, de iniciação, vamos chamar assim. Porque foram 21 dias de meditação e jejum, E jejum. né? Então, depois de Exatamente. 21 dias de jejum, você levantar serelepe lá, feliz da vida, querendo ir passar aquilo para todo mundo, é difícil, né? É É complicado. curioso. Nossa, com certeza. E aí, em seguida, ele descendo lá o monte, ele machuca o pé, ele bate com o pé e aí machuca, ele sente muita dor e começa a sangrar. E aí diz que ele, na hora, automaticamente ele vai lá e coloca a mão. E aí ele percebe a melhoria, ele percebe o alívio daquela dor. E a hemorragia para. Então ele sente isso como um segundo fato extraordinário ocorrido depois desse processo, dessa iniciação que ele passa. E aí, em seguida, descendo, ele chega a uma taberna, um local para se alimentar. E aí o dono, né, o senhor que trabalhava lá no restaurante, percebe que ele veio, né, por conta das vestimentas, da forma como ele estava, que ele veio do monte. E aí oferece, então, para ele a broa, que é muito utilizado para quebrar o jejum. E aí ele fala, não, eu quero um café completo, eu quero uma refeição completa. E ele se alimenta, então, daquela refeição e se sente muito bem. Então, isso também contradiz a uma pessoa que está 21 dias jejuando e meditando, como que ela consegue quebrar esse processo de jejum com uma refeição tão completa, né? Então, isso também é um fato extraordinário, que a gente pode dizer aí que vai contra, né, o que talvez seria o comum de uma pessoa que estava descendo do monte. Esse monte ele existe até hoje no Japão, ele continua sendo utilizado como um local para práticas de meditação e jejum. Então é um monte que está lá. Eu não sei se eles, em algumas vezes eles se referem à taberna, outras se referem à pousada, restaurante, mas eu não sei se esse É. especificamente ainda está lá. Mas com certeza embaixo, no cume embaixo desse monte, tem alguns lugares que as pessoas vão lá para se alimentar. E aí, em seguida, Mikao Uzui vê a neta desse homem que é dono dessa pousada, sentindo dor, ela estava chorando de dor. E aí ele chega até ela, pergunta o que está acontecendo. Ela fala que está sentindo uma dor de dente muito forte, mas que eles não O tinham rosto dinheiro para cuidar. o rosto estava, inclusive, inchado, vermelho. E aí diz que não tinha dinheiro, inchado e avermelhado, e não tinha dinheiro para cuidar, para ir ao dentista. Então ele vai lá, toca naquele local, ele faz ali aquele momento do reiki, e então essa menina sente um alívio, ela melhora um pouco dessa dor, né? Então aí a gente diz que é mais um fato extraordinário. E aí, por fim, ele caminha até chegar ao monastério, que era de onde ele estava buscando muitas bases teóricas desse estudo inicial. E aí ele vai conversar com um abade ancião que faz parte desse monastério, e esse abade ele estava sofrendo muito de artrite. E aí diz que ele ali, enquanto ele contava a experiência dele, que ele tinha passado para esse monge, ele coloca as mãos sobre a área afetada e aí rapidamente essas dores cessam. Então, mais uma vez, ele pôde comprovar, e aí, ali no templo, né, com aquelas pessoas de grande confiança, ele pôde, então, fazer essa imposição de mãos e perceber a melhora. Marcelo está contando uma coisa aí, vamos ver. É, eu ia falar. Ele diz que uma amiga dele, quer dizer, ele fala, uma amiga minha dele, né? Mora lá. E recentemente me mandou uns vídeos lindos. Ai, Manda que pra legal. gente depois, Manda Marcelo. pra Eu quero gente, Marcelo. Compartilha, Marcelo. E Ou então aí, põe aí no teu story, põe no feed, põe em algum lugar para que a gente possa ver também. para que a gente Né? veja. É porque é muito legal, né? Quando a gente traz assim uma história, parece que a gente está contando coisa que já não existe mais, lugares que já não existem mais, e não. Esse monte ele está lá, ele realmente é um lugar usado para isso. Então, quando a gente vê, manda para a gente, Marcelo, vai ser legal a gente ver e poder compartilhar com as É. pessoas sobre isso, né? E aí a gente volta, então, a gente E chega, mostra então. para os seus alunos, Pois Marcelo. é, pois Na é. sua próxima classe de reiki, mostra aí. Mostra para os alunos. Tem Né? alguns vídeos que eu já deixo assim como carta na manga, boto até nas apresentações para que as pessoas possam ver, né? Porque é interessante a É, gente ter esse acesso, né? E essa prova, né? Uma prova documental, uma forma da gente mostrar aquilo ali acontecendo de fato, né? é. Então, é,
a gente vai voltar, vai então chegar àquela história que a gente estava falando de cobrar pelo Rick, né? Isso. E aí me causou imbuído, né, de forte desejo e intenção de cuidar, de curar aquelas pessoas. Diz que ele vai para um vilarejo e começa a cuidar de muitas pessoas de uma forma, assim, com a intenção tão grande que ele sai cuidando de todo mundo. E ele começa a cuidar, inclusive, de muitos mendigos. E aí ele cuida, ele faz o reiki, aplica o reiki naquelas pessoas, elas começam a apresentar algumas melhoras, então e ele segue cuidando daquelas pessoas e vai para outro local. Tempos depois ele volta nesse vilarejo. E aí ele vê aquelas mesmas pessoas que estavam em situação de mendicância, ele pergunta, mas o que aconteceu? Por que vocês não foram procurar um trabalho? Por que vocês não seguiram a vida de vocês e continuam aqui nessa situação, mas vocês não estão curados? Vocês não estão bem? E aí as pessoas respondem para ele, sim, mas nós queremos continuar assim. Então, ele percebe, nós estamos bem, né? Eles dizem, né? Nós estamos bem, mas nós cuidamos da nossa saúde do corpo, mas a gente quer continuar como a gente está. E aí, então, quando o Mikao Usui tem uma grande percepção da importância de ir além do pura e simplesmente ele chegar lá por uma questão dele interna de cuidar do outro. Né? Vai muito além do prezar pelo outro. É importante essa busca do outro por ser cuidado, essa busca do outro por prezar por si mesmo. E qual é a forma que a gente tem, essa energia maior que a gente tem de troca? É o dinheiro. Então, é importante, a gente fala muito isso, né? Que é importante você ter essa consciência e essa clareza dessa energia de troca, voltada, sim, Sim. por cobrar por um atendimento de reiki. Por que não? E isso é outra coisa que não ficou lá no passado. Não. Quantas pessoas nós temos, quantas pessoas nós até atendemos que, na realidade, querem continuar como estão? Não é? Muitas, muitas. Todo dia. Não, todo dia não sei, acho que eu estou exagerando. Mas é muito comum. O Marcelo disse, não sei se você viu, que ele colocou o vídeo no Story. Nós aqui não vimos, então. E que ele sempre mostra para os alunos dele. Mas ele disse que ele vai mandar para nós, então tá bom. Eu quero ver mesmo, porque é legal a gente ter esse registro, né? Então, mas depois disso... Mas, deixa eu dar só uma voltadinha, é isso mesmo. Aquelas pessoas, eu não estou generalizando, cada um é um, né? Uhum. Mas muita gente, quando se dá o nosso próprio trabalho de terapia, né? E não tem muito tempo, eu fiz a minha primeira classe de barras com o Marcelo, e ele falou muito isso na classe de barras, porque eu falei da dificuldade que eu tinha, ouviu, Marcelo? Tinha em cobrar pelas minhas consultas. E ele, justamente, ele me relembrou isso, né? Que as pessoas, claro que não são todas, mas muitas não valorizam aquilo que elas ganham, né? E precisa haver uma troca. E eu me lembro que ele ainda disse assim, eu cobro X, a pessoa diz para mim, X eu não posso, divide. Me dá X em 2 vezes, em 3 vezes, e ele está certíssimo. Eu comecei a mudar e vi que realmente é isso. Né? Então, e quem faz reiki achando que reiki é doação, por favor, para de fazer. A não ser um trabalho voluntário como o que você faz, Carla, do reiki na praça. Tudo bem. Eu vou tirar um dia na semana e vou doar reiki num orfanato, num asilo. Tudo bem, cada um tem o seu direito, né? Apesar de que nem isso eu faço mais. Mas, tudo bem. Porque o Marcelo também contou uma historinha, que eu não vou contar, que é uma coisa particular dele, e eu
E eu embarquei. Eu achei que ele está muito certo, né? Então eu tinha essa visão, essa dificuldade, que com Barras e com o Marcelo eu aprendi a não ter mais, né? Uhum, Bom, uhum. mas vamos lá, eu não vou ficar Vamos. fazendo propaganda do Barras. Quer dizer, eu acho que eu já fiz, né? E Acho fiz tudo com bem. muita convicção, porque foi uma das melhores coisas que eu fiz até agora, foi fazer a classe de Barras com o Marcelo. Olha, Valtinha aí! Não, essa não é a avó, não, é a filha. Ah, não É é a a avó, filha. não? Essa é filha da mãe. Ah, então tá. Mas É a ela Tita. dá um beijo na avó por mim. Ai, com Bom, mas certeza. então continua, Carlos. Continuando, deixa Te eu ver a hora. contei muito. Não, Ah, imagina, eu só quero ver a hora que eu não sei mais que hora. Ah, não, tá bom, dá tempo. E aí, tá ele, bom. então, a seguir, a gente tem aí 1922, que é quando ele vai para Tóquio e funda, então, uma organização, uma associação, que tem um nome em japonês, né, que é o Uzui Reiki Ryoho Gakkai. Gakkai é um termo muito utilizado para associações. Então, é quando ele funda essa associação. E aí ele começa, então, a iniciar outras pessoas, ele começa a atender as pessoas naquele local e a fazer, diz que ele faz palestras, inclusive, para explicar o que é o reiki, porque as pessoas não conheciam, não sabiam o que era aquilo ali. Então ele começa a... Ainda tem muita gente que não sabe, Tem, né? tem. Tem, as Muita confusões gente não ainda são sabe o muito que é. grandes, né? E aí ele começa, então, a explicar um pouco para ir então levar aquelas pessoas para tratamento, para cuidados, para atendimento. É... E aí, em 1923, acontece um grande incêndio na região de Tóquio, que é quando ele começa a ter ainda mais visibilidade com a técnica, porque ele começa a atender todas aquelas pessoas, porque os hospitais, as casas de cuidados não tava dando vazão. Então ele começa a cuidar de muita gente com a técnica Reiki e aquilo começa a crescer ainda mais. Então o Reiki começa a ter essa visão, essa ampliação e aí passa a ser ainda mais difundido. E a partir daí já começa a história de outros mestres que são iniciados no Reiki ali junto com o Mikao Uzui, a continuidade desse processo e em 9 de março de 1926, Mikao Uzui vem a falecer. Mas esse legado ficou e segue até hoje, né? É, E até hoje. o que eu acho muito interessante ver é o quanto ele prezava e o quanto ele cuidava. E tem uma outra coisa que eu queria falar também, que eu acabei não falando quando eu estava dizendo sobre a criação da fundação, é que ele, naquelas palestras, ele cria, então, e reforça a importância dos 5 princípios do Reiki. E ele passa, então, a promover os 5 princípios do Reiki. Inicialmente, ele traz isso para os reikianos, né? Então, a gente estimula muito que todos os reikianos tenham, pelo menos essa prática, se é assim que a gente pode dizer, mas de recitar no sentido de falar, de trazer à consciência diariamente os 5 princípios do Reiki. Porque vai muito além, né? De você impor a mão e trazer toda aquela intenção com a energia, mas também trazer esse processo de educação para si mesmo. Muitas doenças, muitas questões, muitos problemas, se é assim que a gente pode dizer, são oriundos de preocupação, são oriundos de reclamações, são oriundos de falta de gratidão, são oriundos de não prezar e não cuidar das pessoas como um todo, né, de uma forma genuína, de uma forma simples, e também são oriundos de quê? Da falta de gentileza. Então, aí estão os 5 princípios do Reiki, que é só por hoje, né? Não se zangar, não se preocupar, expressar sua gratidão, ser aplicado e honesto em seu trabalho. Quantas vezes a gente reclama e entra em ciclos de reclamação contra o nosso trabalho, né? E aí, às vezes, a gente muda de trabalho e o trabalho continua sendo chato, porque você, na verdade, é você, não é o trabalho. Então, né, volta aos 5, né? Não se zangar, não se preocupar, expressar sua gratidão, ser aplicado e honesto em seu trabalho e ser gentil com os outros.
Então, É. Mikao Usui reforçava esses 5 princípios. Fala. E como o próprio nome diz, né? Preocupação. Você está se ocupando antes. Então, as pessoas se preocupam tanto, às vezes um mês antes já está pré-ocupado, né? Se preocupa tanto e às vezes quando chega lá na hora, o problema nem é tanto, tão grande assim. Então, puxa, eu só me preocupei. Então, para que se preocupar, né? Não cria o futuro. Né? Vive o agora e deixa acontecer. Vai ver que não vai ser nada disso. Não é verdade? É sim. O trabalho também, como você falou, né? Seja aplicado e honesto em seu trabalho. E se você não tivesse esse trabalho? Não é? Tem gente que chega no trabalho reclamando. E reclama o tempo todo, e aí? Que trabalho é esse? Olha, aqui perto de casa tem uma padaria onde é comum as pessoas tomarem café. Bom, eu creio que em qualquer padaria. Mas não se ia mais à padaria porque a pessoa que atendia, em geral, dizia bom dia, como é que está? Que desejo o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Olha, o pão não saiu agora, não. Olha, não sei o quê. O café não foi feito agora. Nós não íamos mais. Não íamos mais. Chegamos de viagem no sábado, né? E aí, ontem de manhã, fui fazer café, quer dizer, eu digo seu, porque eu não sou nem eu que faço café. Fui fazer café, não tinha pó de café. Eu falei, vamos tomar café na padaria. Aí nós saímos daqui assim, né? Tem uma padaria também tem café e não tem esse problema, mas é mais longe. Não, mas vamos aqui mesmo, para ser mais perto. Vamos lá tomar café. Quando nós chegamos lá, nos atendeu uma funcionária nova e chegou, bom dia, gente! Eu posso ajudar vocês como? O que vocês querem para o café? Olha, nós chegamos lá, eram umas 20 para as 8. Nós saímos de lá, eram 11h20. Porque a moça foi tão simpática, foi tão agradável, que nós ficamos lá. Nós ficamos conversando, nós tomamos um segundo café. Então, olha bem, né? Não é bom ser honesto com o trabalho, ser feliz com o trabalho? Né? Claro que a outra pessoa não está lá mais, lógico. Né? Então, mesmo que o trabalho não seja tão agradável assim, vamos pensar que se não tivesse trabalho seria bem pior, né? Como o Marcelo está falando, isso é péssimo. A energia de reclamação é muito ruim para a gente. Você, inclusive, fala isso na classe de barras, né, Marcelo? Para que reclamar, né? Vamos ser gratos. Quer dizer, na realidade, os 5 princípios do Reiki, eles são importantíssimos e não são nada que o Mikao Usui tenha inventado. Não é? Não. Eu acho que, por percepção, né, e o senso dele de contribuição era tão grande, que ele vê que ali traz muito peso das questões diárias. Que muitas pessoas procuravam ou buscavam ajuda para cuidar daquilo. Por quê? Porque estava a preocupação, quantas questões que aí a gente traz, inclusive, para o nosso corpo físico, são oriundas de preocupação, são oriundas de raiva, né? Que o primeiro princípio é não se zangue, né? O se zangar, o ter raiva, quantas coisas traz para o nosso corpo físico. Então, o se zangar, se preocupar, não expressar a gratidão. Quando você não expressa a gratidão, quanta coisa você traz para o seu corpo. E aí, não só o físico, mas o emocional, quantas coisas ficam abaladas a partir disso. E aí, essa preocupação, essa reclamação com o trabalho e a gentileza com os outros, porque nós vivemos de relações, salvo assim, raríssimas exceções de pessoas que que escolhem viver lá retiradas em meditação e tal. Mas, salvo essas pessoas,
Nós todos precisamos de pessoas para se relacionar, precisamos de seres. Então, se a gente não preza, se a gente não tem como base dessas relações a gentileza, a gente sofre. A É, gente sofre. Então, vê aí a importância desses 5 princípios, né? O só por hoje, porque aí hoje, aí amanhã a gente também se preocupa no só por hoje, e aí depois de amanhã é isso, só por hoje, e assim a gente vai vivendo de fato um dia de cada vez o agora, né? isso. E vai ficando fácil, porque é só hoje, É só por né? Não hoje. precisa pensar que você vai ter que, não vai poder se zangar a vida inteira, que não vai poder se preocupar a vida inteira, é só hoje. E a vida é feita de hoje. E outra Sim. coisa que o Marcelo está falando ali, né? Se não é tão bom, é só escolher diferente. É, a vida é feita de escolhas, né? Então vamos escolher. O que que nós escolhemos para hoje? Escolhemos falar do Mikao Uzui, que ótimo, né? Ótimo, né? E vamos vivendo de escolhas. E agora, ao longo do dia, o que nós vamos escolher, né? Então vamos escolher acima de qualquer coisa, antes de qualquer coisa. Vamos escolher não nos aborrecermos, não nos preocuparmos, sermos gratos, não é? É fácil, não é difícil. O reiki não é difícil. O reiki é muito acessível, né? Não é nada difícil. Eita, tem mais uma Então, fala do Marcelo aqui, peraí. Amei a live, é, estou em sala de aula assistindo vocês de fora. Aproveitei que meus alunos estão fazendo um teste e passei. Mas eles estão começando a acabar. Vai, Marcelo, um beijo! vai lá, amor, vai dar sua aula. Ai, esse Eu já fui professor pobre, muito já passei por isso. potencial. Legal. Mas então, eu acho que assim, o reiki, desde quando o reiki entrou na minha vida, né? Porque essa Norma Estrela me trouxe, é algo que me traz assim muita leveza e muita energia de amor, né? Porque é uma intenção muito grande. Onde a gente vai, a gente quer aplicar o reiki, a gente quer aplicar o reiki no filho quando começa a tossir demais, você não sabe o que fazer. A gente quer aplicar o reiki naquele cachorrinho que vem na nossa direção, a gente fica meio assustado, então a gente aplica reiki para trazer um pouco do amor, a gente aplica reiki na gente mesmo. Isso é uma coisa que eu percebo, e aí até trazendo um pouco de situação atual, né? A gente tem a linhagem do reiki, né? Desde Mikao Uzui, então ela foi para Shujiro Hayashi, que foi esse médico que seguiu os ensinamentos de Mikao Uzui, e ele que trouxe à luz muitos conceitos, aí, claro, juntando um pouco as posições e tal, que a gente hoje faz até hoje, né? Depois veio a Hawayo Takata, que foi essa primeira mulher que trouxe para o Ocidente o reiki. A Phyllis Lei Furumoto, que é a sobrinha ou neta? Não sei. Da Neta, 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 da família a dela. senhora está cá, neta. E a Phyllis, ela faleceu em 2019, e então ela deixa o legado para Johannes. Johannes é um rapaz que hoje ele é o nosso representante do reiki, né? E ele tem promovido toda semana encontros de autoaplicação. E eu tive uma oportunidade de participar de um encontro com ele em online, né? Em 2020, no meio da pandemia, que ele falava muito sobre a autoaplicação, que ele falava muito da importância da gente se cuidar para cuidar do outro. Então, ele diz que ele reforça muito que todo reikiano precisa se auto-aplicar reiki. Então, eu acho que assim, fica como um trecho assim, final desse nosso encontro, a importância da gente ter essa observação de se auto-aplicar reiki, para que a gente possa se fortalecer e então fortalecer e contribuir com esse processo para outras pessoas também. Porque as dificuldades, os problemas que nos são trazidos pelo meio que nós estamos, vão continuar acontecendo. Mas a autoaplicação vai nos ajudar a ter equilíbrio para passar por isso. E aí, a Otília faz uma pergunta que eu vou te fazer, Norma. Ela diz assim, ó, a gentileza é uma troca. E quando não há troca, como devemos agir? O
que você diria? Ensinar ao outro ser cada vez mais gentil. É. Outro dia eu vi esses postzinhos de WhatsApp, de bom dia, boa tarde. Eu recebi um que dizia assim, se um doente pergunta qual a melhor cura, responda o amor. E se for pouco? Se não adiantar, foi qualquer coisa assim, eu não lembro bem. E a resposta foi, aumente a dose. Então eu acho, Otília, que se não há troca de gentileza, aumenta a dose, seja mais gentil ainda. E aí a outra pessoa, nem que seja ficar sem graça de não ser gentil com você, ela vai ficar. Porque se a pessoa te trata mal e você trata mal, essas duas energias, elas vão se fortalecer. Mas se uma pessoa te trata mal, não é gentil com você, você é gentil, ela torna a te tratar mal e você torna a ser mais gentil, ela não vai conseguir. A luz sempre vence, o bem sempre vence. Ela não vai conseguir ficar tratando mal uma pessoa que é gentil. Ela não vai conseguir. Ainda Então, que se aumenta afaste, a né? tua dose de gentileza, aumenta a tua dose de amor, porque ela não vai aguentar com você. É o que, Carla, que você disse? Ainda que ela se afaste, porque ela não consegue entrar naquela mesma sintonia. É. Uma vez eu vinha muito cansada do trabalho, isso há muito tempo atrás. Eu vinha muito cansada do trabalho, ia com uma pasta pesada, cheia de pedra, cheia de cristais, e vagou um lugar, né? No ônibus, eu estava de ônibus, vagou um lugar no ônibus e eu sentei. Só que do meu lado tinha um rapaz com uma aparência não muito boa, não é preconceito, mas não muito boa. O que eu fiz? Eu sentei, pus a pasta no colo, cruzei os braços por cima da pasta e botei uma mão assim e fiquei enviando Reiki para ele. o primeiro símbolo do reiki para ele. Não levou 10 minutos, ele disse assim, dá licença, minha tia, eu não consigo ficar aqui não. Deu um sinal no ônibus e saltou. Ele foi embora. Foi muita energia boa que eu joguei para ele. E eu aí, quando ele saltou, eu desejei que ele fosse com Deus, que ele ficasse bem, mas ele não aguentou, é isso que eu estou querendo dizer para a Otília. Ele não aguentou, não eu, mas tanta luz naquele símbolo, tanta energia positiva naquele símbolo. Claro que muita coisa ficou com ele, mas ele saltou do ônibus. Eu não sei que intenção ele tinha, né? Então, quando a troca não é de gentileza, aumenta a sua gentileza. Agora, tem que ter isso em mente, né? Porque senão você também perde a estribeira. Lógico, todo mundo perde a estribeira. Todo mundo perde, Né? é verdade. Mas se você tiver isso em mente, você não vai perder. Não é? Existia uma música, eu não sei a idade da Otília, mas se a Otília já tiver alguma idade, talvez ela lembre que existia uma música do Jorge Ben que dizia: se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem, caramba. E é isso, né? Então seja gentil só para que você não receba uma coisa ruim. Bom, acho que está na hora da gente dar um beijo para todo mundo, né? Tá. Foi ótimo. Eu gostei muito. Pelo menos atingiu o meu objetivo. Que bom. Né? O nosso. O nosso. Mas eu não que eu tenha me admirado com você, de jeito nenhum. Eu sabia, quando eu disse, Carlinha, me ajuda, vamos fazer alguma coisa? Vamos falar do Mikao Uzui? Eu sabia que eu podia chamar por você. Claro, né? Com certeza. Não, gente, assim, realmente é maravilhoso poder, né, estudar, poder, tanto que mesmo hoje a gente já ministrando reiki, ministrando novos cursos de reiki, o quanto a gente procura, né, na literatura, procura para saber mais e como foi importante da gente estudar e ter essa troca.
né? É É isso sempre muito mesmo, bom, é sempre muito bom, é sempre muito bom. não é? Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Continua aí aberta para a gente ter novas e falar sobre outros assuntos e mais ainda sobre o reiki. Tá bom. Né? E Olha, viva o Dia Internacional do Reiki, né? isso aí. Um beijo grande para todo mundo, um Beijão, beijão para obrigada. você. Dá um beijo muito grande no Guilherme, tá bom? Meu neto. Rosângela que me dê licença, mas é meu neto também. Sim. Beijão, Um Tia. Beijo beijo. para todo mundo. Obrigada, Um mãe. beijo, Otília. Obrigada por ter perguntado. Beijão. Tchau. Obrigada, Carla. Obrigada. Vai? Pois O é, xizinho lá em cima. Toca no xizinho lá em cima. foi. Beijo.